Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo Projeto Primeira Fase OAB, e hoje nós vamos encerrar o primeiro livro da parte geral do Código Civil, né, que é o livro dos bens, falando sobre o domicílio. Então vamos começar conceituando o que seria o domicílio. A doutrina vai dizer pra gente que o domicílio é a sede jurídica da pessoa. Por que sede jurídica da pessoa? Porque é onde, né, o sujeito, o indivíduo, vai estar exercendo com habitualidade, com frequência, os atos da sua vida civil. E o domicílio, ele tem uma série de utilidades, né, para o direito, que é, por exemplo, vai definir o local onde é aberta a sucessão, vai definir o local para pagamento e execução das suas obrigações, seus deveres. Então tem uma série de efeitos jurídicos, tá? E a gente pode falar em domicílio da pessoa natural e domicílio da pessoa jurídica. O domicílio da pessoa natural, ele está definido no artigo 70 do Código Civil. Tá lá assim, ó. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Então, olha só, aqui a gente tem que estabelecer uma diferença entre moradia ou habitação com residência, tá? Moradia e residência são duas coisas diferentes. A moradia ou habitação, ela pode ser fixada com um caráter, assim, transitório, temporário. Por exemplo, local onde você passa umas férias, enfim. Isso pode ser conceituado como moradia, algo temporário, tá? Esporádico. Já a residência não. A residência é algo que você fixa com ânimo definitivo, que você mostra vontade de permanecer ali, entendeu? De estabelecer ali a sua sede jurídica, tá? O que a doutrina fala de animus manendi. Que é isso? É você ter a intenção de permanecer naquele local. O que vai diferenciar, então, a moradia da residência é a sua intenção de permanência naquele local, tá? De meio que se estabelecer naquele local e permanecer naquele local com habitualidade, tá? E olha só, é possível uma pessoa natural ter mais de um domicílio, ou seja, é possível ela fixar, né, ela ter a intenção de permanecer em dois locais distintos? Sim, é possível. Desde que você viva de forma alternada naqueles dois endereços, eles vão ser considerados como seus domicílios, tá? Isso inclusive está no artigo 71 do Código Civil, ó. Tá lá assim. Artigo 71. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternativamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa em Barra Mansa e outra em Volta Redonda e eu fico lá uma semana aqui, uma semana lá, um mês aqui, um mês lá, ou seja, eu tô vivendo nos dois locais, nas duas residências, de forma alternada. E isso caracteriza, então, o quê? Caracteriza o domicílio. Eu tenho ali dois domicílios, os dois, tanto aqui em Barra Mansa quanto em Volta Redonda, vão ser considerados os meus domicílios, tá bem? Uma coisa interessante também é que mesmo, ainda falando da pessoa natural, mesmo que aquela pessoa natural ela não tenha uma residência fixa, né, não tenha um domicílio, digamos assim, uma residência realmente, por exemplo, o andarilho, né, que anda pra lá e pra cá, não tem um local fixo, endereço fixo, ou mesmo uma pessoa, um morador de rua também, mesma coisa. Mesmo essas pessoas que não têm uma residência, ou seja, não estabeleceram um local fixo, uma permanência em um local, elas não vão deixar de ter domicílios. Elas vão ter um domicílio que a doutrina chama de domicílio fictício, que seria o quê? Seria o local aonde elas se encontram. Isso tá lá no artigo, acho que 72, deixa eu ver. Aqui, ó, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural... Não, 72 não. Aqui, ó, 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Então, a pessoa, um andarilho, um morador de rua, que não tem um local fixo, né, estabelecido como sua residência, vai ser considerado residência dele, local onde ele for encontrado, tá? E nós temos também o que a gente chama de domicílios profissionais, que são todos aqueles lugares onde você exerce a sua profissão, são considerados seu domicílio, um domicílio profissional seu para fins das obrigações concernentes à sua profissão. Isso tá no artigo 72, ó.
é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à sua profissão, o lugar onde esta é exercida. Então, as obrigações concernentes à sua profissão, por exemplo, do advogado, né, ela vai ser o domicílio dele para as obrigações relativas à sua profissão, vai ser o local onde ele exerce a profissão, vai ser o seu escritório de advocacia, tá? Então, temos aí também os domicílios profissionais. Deixa eu ver aqui. E o parágrafo único do artigo 72, ele também traz uma peculiaridade, ó. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que eles correspondem. Então, por exemplo, se eu tenho 2 escritórios de advocacia, né, os 2 vão ser considerados meus domicílios profissionais, onde vai ser atendidas as obrigações concernentes à minha profissão, tá bem? Né, o exercício da minha profissão. Bom, e agora a gente falar um pouquinho... antes de passar para o domicílio da pessoa jurídica, nós temos que falar ainda sobre o domicílio necessário ou legal e o domicílio de eleição. Vamos lá. O domicílio necessário e legal é o quê? É quando nós temos aquelas pessoas naturais que elas não têm a liberdade, né, de escolherem o seu domicílio. Por quê? Porque a lei vai fixar um domicílio para elas. Então, por isso que a gente chama de domicílio necessário ou domicílio legal, porque é a lei que está fixando para essas pessoas um domicílio, não é a vontade delas. Quem são essas pessoas? São 5. Nós temos o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. O incapaz, o domicílio legal dele vai ser o seu representante legal ou assistente. Então, por exemplo, né, eu tenho, sei lá, 15, 16 anos, moro com os meus pais. Então, o meu domicílio vai ser o dos meus representantes, dos meus pais, tá? O servidor público, o domicílio dele vai ser o lugar aonde ele exerce com permanência a sua função. O militar vai ser onde ele está servindo, né, o seu domicílio. O marítimo vai ser onde o navio está matriculado. E o preso, obviamente, vai ser onde ele está exercendo, né, cumprindo a pena, tá? Por fim, para fechar esse tópico aí de domicílio da pessoa natural, vamos falar do domicílio de eleição. Domicílio de eleição, o próprio nome fala, né? As partes elegeram um domicílio. Ou seja, as partes no contrato elegeram um local aonde a obrigação vai ser cumprida. Então, a gente firma um contrato de locação e a gente coloca lá no contrato que o aluguel vai ser pago no domicílio do locatário, por exemplo. Então, vai ser pago no domicílio do locatário. Ou seja, isso foi fixado no contrato, tá? Um domicílio de eleição foi eleito pelas partes um domicílio para ser cumprida aquelas obrigações. Só que veja bem, não podemos confundir domicílio de eleição com foro de eleição, são 2 coisas diferentes. O domicílio de eleição está mais ligado à questão assim de local de pagamento, de local de exercício das obrigações. Ou seja, o domicílio de eleição está ligado ao direito material, cumprimento das obrigações, enfim. Já o foro de eleição está ligado a questões processuais, ou seja, aonde vai ser, né, julgada, enfim, a competência o foro de eleição a gente fala que é uma modificação da competência territorial, tá? Porque diz respeito já a questões processuais, aonde vai ser processada, né, onde vai ser julgada a competência para o julgamento daquelas ações. Então, foro de eleição e domicílio de eleição são 2 coisas diferentes, não podemos confundir, tá bem? E lembrando que o artigo 78 do Código Civil diz o seguinte, ó, 78. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, olha só, nos contratos escritos. Ou seja, se você quiser estipular, fazer, né, um domicílio de eleição, quiser eleger um domicílio para cumprimento das obrigações do seu contrato, esse contrato terá que ser feito por escrito, de acordo com o artigo 78 do Código Civil, tá bem? Beleza, para encerrar o conteúdo de domicílio, vamos falar um pouquinho sobre os domicílios da pessoa jurídica. O domicílio da pessoa jurídica está lá descrito no artigo 75, inciso 1 a 3 do Código Civil. Ele vai falar pra gente que o domicílio da União vai ser o Distrito Federal, o domicílio dos estados vão ser as suas capitais,
O domicílio dos municípios vai ser o local onde funciona a administração daquele município, daquela cidade, tá? E para as demais pessoas, que não sejam essas aí, para as demais pessoas, o domicílio será, via de regra, o local onde funcionar a sua diretoria ou a sua administração, salvo se elegerem domicílio especial nos seus atos constitutivos, estatuto, contrato social. Então a empresa, ela fazendo seu ato constitutivo, ela pode fixar um domicílio também, tá? No próprio ato constitutivo, tá bem? Só que olha só, a gente tem que fazer duas observações. Primeiro, se a pessoa jurídica tiver vários estabelecimentos, né, tipo aquelas franquias, você tem vários estabelecimentos, cada um desses estabelecimentos vão ser considerados como um domicílio para os atos, né, atinentes a praticados naquele local, tá? Isso tá lá no artigo 75, parágrafo 1º. Outra observação que a gente tem que fazer é que se a pessoa jurídica tiver sua sede no estrangeiro, ou seja, a sede da pessoa jurídica não está no Brasil, está nos Estados Unidos, por exemplo, para fins aqui, né, no Brasil, o domicílio dela aqui no Brasil vai ser o lugar aonde ela está funcionando. Isso também está lá no artigo 75, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Então tem essas peculiaridades aí, mas é tranquilo. Depois dá uma lida nos artigos aí 70 até o 78. 78? Até o 78. Mas é tranquilo, gente. Essa questão de domicílio é bem tranquilo, tá? Então a gente fica por aqui. Qualquer coisa, qualquer questão, dúvida, alguma coisa que queiram complementar, os comentários estão aí pra isso, tá? E, gente, por favor, não se esqueçam de se inscrever. Curta aí o vídeo, tá? Pra dar um up, né? Uma ajuda aí. E é isso aí. Um beijo, até o próximo vídeo.